Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Combater a chuva. Você precisa se tornar rei de tudo. Extraído do diagrama. Princípios de instrução. Parte de trás do estribo da cama. Parágrafo 1. Shallan lutava com o vento, apertando seu casaco de tempestade, roubado de um soldado, contra o corpo enquanto batalhava para subir o escorregadio declive. Luminosa? Chamou Gás. Ele agarrou seu chapéu para impedir que saísse voando. Tem certeza de que deseja fazer isso? Claro que sim, disse Shallan. Se o que estou fazendo é sábio ou não. Bem, essa é outra história. Aqueles ventos eram incomuns para o pranto, que devia ser um período de chuva plácida, um tempo para contemplar o Todo-Poderoso, uma pausa das grandes tormentas. Talvez as coisas fossem diferentes ali nas terras da tormenta. Ela se esforçou para subir as rochas. As planícies quebradas haviam se tornado cada vez mais difíceis de atravessar à medida que os exércitos viajavam para o interior. Já era o 8º dia da expedição, seguindo o mapa de Shallan, criado com o auxílio de Rai, o ex-carregador de pontes. Shallan chegou ao topo da formação rochosa e encontrou a vista que os batedores haviam descrito. Vataia e Gás pisavam duro atrás dela, resmungando do frio. O coração das planícies quebradas se estendia diante de Shallan. Os platôs interiores, nunca explorados pelos homens. Está aqui, disse ela. Gás coçou a órbita vazia por trás do seu tapa-olho. Pedras? Sim. Guarda Gás, confirmou Shallan. Pedras. Pedras lindas, maravilhosas. Na distância, ela viu sombras envoltas em um véu de chuva nebulosa. Vistas em grupos daquele jeito, era inconfundível. Era uma cidade. Uma cidade coberta com séculos de camadas de creme, como blocos de brinquedo cobertos por muitas camadas de cera derretida. Para um olhar inocente, sem dúvida se parecia muito com o resto das planícies quebradas. Mas era muito mais. Era a prova. Mesmo aquela formação onde estava Shallan provavelmente havia sido parte de um edifício. Desgastada no lado da direção das tempestades, coberta de creme no lado do sotavento, que criou a ladeira bulbosa e desigual que haviam escalado. Luminosa. Ela ignorou as vozes vindas de baixo, em vez disso acenando impacientemente para pedir a luneta. Gás entregou o objeto a ela, que o ergueu para inspecionar os platôs à frente. Infelizmente, a coisa estava embaçada em uma das extremidades. Shallan tentou limpá-la esfregando a lente e a chuva lavando, mas estava embaçada por dentro. Dispositivo tormentoso. Luminosa? Chamou Gás. Não devíamos, escutar o que eles estão dizendo lá embaixo? Mais parchendianos deformados foram vistos, disse Shallan, erguendo a luneta novamente. Por que o criador daquela coisa não a havia construído para que fosse vedada por dentro, impedindo que a umidade entrasse? Gás e Vataia deram um passo para trás quando vários membros da Ponte 4 chegaram ao topo do declive. Luminosa, disse um dos carregadores. O grão-príncipe Dalinar fez recuar a vanguarda e ordenou um perímetro de segurança no platô atrás de nós. Era um homem alto e bonito, cujos braços pareciam longos demais para seu corpo. Shallan olhou insatisfeita para os platôs internos. Luminosa, continuou o carregador, relutante. Ele disse que se a senhorita não vier, ele vai enviar a Dolin para, carregá-la de volta nos ombros. Bem que eu gostaria de ver isso, disse Shallan. Parecia bastante romântico, o tipo de coisa que podia ser lida em um livro. Ele está tão preocupado assim com os parchendianos? Shen. Rai.
Diz que estamos praticamente no platô natal deles, Luminosa. Avistamos muitas das patrulhas dele. Por favor. Precisamos ir até lá, disse Shallan, apontando. É ali que estão os segredos. Luminosa. Muito bem, disse ela, virando-se e descendo pela ladeira. Ela escorregou, o que não ajudou na sua dignidade, mas Vataia pegou seu braço antes que ela caísse de cara no chão. Depois que desceram, eles rapidamente cruzaram aquele pequeno platô, juntando-se a batedores que estavam correndo de volta para o grosso do exército. Rain alegava não saber nada sobre o Sacro Portal, ou mesmo sobre a cidade, que ele chamava de Narak, em vez de Cidade da Tempestade. Dizia que seu povo só havia se instalado ali de modo permanente depois da invasão aletiana. Durante o avanço para o interior, os soldados de Dalinar haviam avistado um número crescente de parchindianos e combatido com eles em breves escaramuças. O general Cal achava que as incursões pretendiam desviar o exército do curso, embora Shallan não soubesse como eles podiam fazer essa especulação, mas sabia que estava ficando cansada de sentir-se úmido o tempo todo. Já estavam ali há quase 2 semanas, e alguns dos soldados haviam começado a murmurar que o exército precisava voltar aos acampamentos de guerra logo ou se arriscar a não conseguir voltar antes que Gran-Tormentas retornassem. Shallan atravessou a ponte e passou por lanceiros se instalando atrás de encostas baixas e ondulantes na pedra, provavelmente os fundamentos de antigas paredes. Ela encontrou Dalinar e os outros grão-príncipes em uma tenda montada no centro do acampamento. Era uma de 6 tendas idênticas, e não ficava imediatamente óbvio qual delas continha os 4 grão-príncipes. Ela imaginou que fosse algum tipo de medida de segurança. Ao entrar, saindo da chuva, Shallan ouviu a conversa deles. O platô atual possui boas posições defensáveis, armou Aladar, gesticulando para um mapa disposto na mesa portátil diante deles. Prefiro nossas chances contra um ataque aqui do que avançando mais para o interior. E se avançarmos mais, disse Dalinar com um grunhido, correremos o risco de sermos divididos durante um ataque, metade em um platô, metade no outro. Mas eles precisam nos atacar? Disse Roion. Se eu fosse eles, só entraria em formação, como se estivesse me preparando para atacar. Mas então não atacaria. Eu enrolaria, forçando meu inimigo a ficar esperando um ataque até que as Gran-Tormentas retornassem. É um bom argumento, admitiu Aladar. Pode confiar que um covarde saberia a maneira mais inteligente de ficar fora de um combate, disse Sebarial. Ele estava sentado à mesa ao lado de Palona, comendo frutas e sorrindo de modo amigável. Eu não sou covarde, disse Roion, as mãos se fechando em punhos. Não quis insultá-lo, replicou Sebarial. Meus insultos são muito mais incisivos. Isso foi um elogio. Se eu pudesse, o contrataria como comandante de todas as minhas guerras, Roion. Suspeito que teriam muito menos baixas, e o preço das roupas de baixo duplicaria quando os soldados soubessem que você estava no comando. Eu ganharia uma fortuna. Shallan entregou seu casaco gotejante a um criado, então tirou o chapéu e começou a secar o cabelo com uma toalha. Precisamos chegar mais perto do centro das planícies, disse ela. Roion está certo. Não posso permitir que fiquemos parados. Os parchindianos só vão esperar. Os outros olharam para ela. Eu não estava ciente de que a senhorita decidia nossas táticas, Luminosa Shallan, disse Dalinar. É culpa nossa, Dalinar, disse Sebarial, por darmos a ela tanta abertura. Provavelmente devíamos tê-la jogado do pináculo semanas atrás, no momento em que chegou naquela reunião. Shallan estava preparando uma resposta quando as abas da tenda se partiram e Adolin entrou, a armadura fractal escorrendo, e levantou a viseira. Raios! Ele era tão bonito, mesmo quando só era possível ver metade do seu rosto. Ela sorriu. Eles estão definitivamente agitados, disse Adolin. Ele a viu e deu-lhe um sorriso rápido antes de andar tilintando até a mesa. Há pelo menos 10.000 daqueles parchindianos esquisitos por lá, se movendo em grupos ao redor dos platôs. 10.000, grunhiu Aladar. Nós podemos enfrentar 10.000. Mesmo que eles tenham a vantagem do terreno, mesmo que tenhamos que atacar em vez de defender, devemos lidar com essa quantidade com facilidade. Temos mais de 30.000.
Foi isso que viemos fazer, disse Dalinar. Ele olhou para Shallan, que corou pela sua ousadia de antes. Esse portal que você acha que está por lá. Onde ele estaria? Mais perto da cidade. E aqueles olhos vermelhos? Indagou Roion. Ele parecia estar muito desconfortável. E os lampejos de luz que eles produzem quando lutam? Raios, quando falei, antes, não estava defendendo o avanço. Só estava preocupado com o que os Parshendianos fariam. Não há uma maneira fácil de fazer isso, há? Pelo que Rai me disse, começou Navani do seu assento no outro lado da sala. Só os soldados deles conseguem saltar entre platôs, mas podemos presumir que a nova forma também é capaz disso. Eles podem fugir de nós, se os pressionarmos. Dalinar balançou a cabeça. Eles se instalaram nas planícies, em vez de fugir, porque sabiam que era sua melhor chance de sobrevivência. Nas planícies rochosas inteiras e abertas das Terras da Tormenta, eles seriam caçados e destruídos. Aqui, eles têm a vantagem. Não vão abandoná-la agora, não acham que podem nos combater. Se queremos fazer com que eles lutem, então precisamos ameaçar seus lares, disse Aladar. Acho que realmente devemos avançar contra a cidade. Shallan relaxou. Cada passo mais próximo do centro, pelas explicações de Rai, eles estavam a apenas meio-dia de distância, deixavam-na mais perto do sacro portal. Dalinar se inclinou para a frente, erguendo os braços para os lados, sua sombra caindo sobre os mapas de batalha. Muito bem. Eu não vim até aqui para esperar timidamente os caprichos dos Parshendianos. Vamos marchar amanhã, ameaçar a cidade deles e forçá-los a nos enfrentar. Quanto mais nos aproximamos, mais provável será que eles cortem qualquer rota de retirada, observou Sebariel. Dalinar não respondeu, mas Shallan sabia o que ele estava pensando. Ele desistiu da esperança de uma retirada dias atrás. Uma fuga de dias e dias pelos platôs seria um desastre se os Parshendianos decidissem persegui-los. Os Aletianos lutariam ali, e venceriam, conquistando o abrigo de Narak. Aquela era a única opção. Dalinar concluiu a reunião e os grão-príncipes saíram, cercados por grupos de assistentes com guarda-chuvas. Shallan esperou até Dalinar perceber o olhar dela. Em momentos havia apenas ela, Dalinar, Adolin e Navani na tenda. Navani caminhou até Dalinar, segurando o braço dele com as duas mãos. Uma postura íntima. Esse seu portal. Disse Dalinar. Sim? Indagou Shallan. Dalinar levantou os olhos até encará-la. Quão real ele é? Jasne estava convencida de que era completamente real. Ela nunca errava. Esse seria um momento tormentosamente ruim para ela quebrar esse histórico, disse ele em voz baixa. Concordei em avançar, em parte, devido à sua exploração. Obrigada. Não fiz isso pela erudição, continuou Dalinar. Pelo que Navani me diz, esse portal oferece uma oportunidade única para a retirada. Eu esperava derrotar os Parshendianos antes de o perigo nos alcançar, não importa qual seja esse perigo. Julgando pelo que vimos, ele chegou mais cedo. Shallan concordou. Amanhã é o último dia da contagem regressiva, disse Dalinar. Rabiscada nas paredes durante tormentas. Seja lá o que for, seja lá o que tenha sido, nós vamos encontrá-lo amanhã. E você é meu plano de reserva, Shallan Davar. Você vai encontrar esse portal, e vai fazer com que ele funcione. Se o mal nos vencer, seu caminho será nossa fuga. Você pode ser a única chance de sobrevivência dos nossos exércitos. E da própria Aletikar. Os dias se passaram, e Kaladin recusou-se a deixar que a chuva o vencesse. Mancava pelo acampamento, usando uma muleta que Lolpen havia arrumado para ele, apesar de achar que era cedo demais para que Kaladin saísse por aí. O lugar ainda estava vazio, exceto pelos ocasionais parchemanos arrastando madeira das florestas ou carregando sacos de grãos. O acampamento não tinha notícia alguma da expedição. O rei provavelmente estava sendo informado via telepena, mas não compartilhava as novas com mais ninguém. Raios, este lugar parece sinistro, pensou Kaladin,
mancando por casernas abandonadas, a chuva batendo contra o guarda-chuva que Lopin havia amarrado na muleta de Kaladin. Funcionava, mais ou menos. Ele passou por esprenos de chuva, como velas azuis brotando no chão, cada um com um único olho do centro do topo. Coisas nojentas. Kaladin sempre os detestou. Ele lutava contra a chuva. Que sentido isso fazia? Parecia que a chuva queria que ele permanecesse a portas fechadas, então ele saía. A chuva queria que ele se entregasse ao desespero, então ele se forçava a pensar. Na infância, tivera ajuda de Tim para aliviar sua tristeza. Agora, até mesmo pensar em Tim aumentava essa escuridão, embora ele não pudesse evitar. O pranto lembrava do irmão. Do riso quando a escuridão ameaçava, da alegria e do otimismo despreocupado. Aquelas imagens lutavam com as da morte de Tim. Kaladin fechou bem os olhos, tentando banir aquela memória. Do jovem frágil, mal treinado, sendo abatido. A própria companhia de soldados de Tim o colocou na frente como uma distração, um sacrifício para atrasar o inimigo. Kaladin firmou o queixo, abrindo os olhos. Bastava de se lamentar. Ele não ia choramingar ou suspirar. Sim, havia perdido Cio. Havia perdido muitos entes queridos durante a vida. Ele sobreviveria a essa agonia como havia sobrevivido a outras. Continuou seu circuito cocheando pelas casernas. Fazia isso 4 vezes por dia. Às vezes Lopin ia com ele, mas naquele dia Kaladin estava sozinho. Pisava nas poças d'água e percebeu que estava sorrindo porque calçava as botas que Shallan havia roubado dele. Eu nunca acreditei que ela fosse uma papaguampas. Preciso garantir que ela fique sabendo disso. Ele parou, se apoiando na muleta e olhando através da chuva na direção das planícies quebradas. Não podia ver longe, as gotas impediam. Voltem em segurança, ele pensou para aqueles que estavam lá fora. Todos vocês. Dessa vez, não posso ajudar se algo der errado. Rocha, Teft, Dalinar, Adolin, Shallan, todo mundo na Ponte 4. Todos estavam por conta própria. Quão diferente o mundo seria se Kaladin tivesse se mostrado um homem melhor? Se ele houvesse usado seus poderes e voltado para o acampamento de guerra com Shallan, cheio de luz das tempestades? Esteve tão perto de revelar o que podia fazer. Você pensa nisso há semanas. Nunca teria revelado. Estava com medo demais. Ele detestava admitir isso, mas era verdade. Bem, se suas suspeitas em relação a Shallan fossem verdadeiras, talvez Dalinar já tivesse sua radiante de qualquer modo. Que ela fosse melhor nisso do que Kaladin havia sido. Ele continuou a mancar, retornando para a caserna da Ponte 4. Parou ao ver uma luxuosa carruagem, puxada por cavalos com as cores do rei, esperando em frente ao edifício. Kaladin praguejou, mancando adiante. Lopin correu para encontrá-lo, sem um guarda-chuva. Muitas pessoas desistiam de permanecer secas durante o pranto. Lopin! Chamou Kaladin. O que houve? Ele está esperando por você, Gancho, disse Lopin, gesticulando com urgência. O próprio rei. Kaladin mancou com mais rapidez de volta ao seu quarto. A porta estava aberta. Kaladin espiou através dela e viu o rei Elhokar parado ali dentro, olhando ao redor da pequena câmara. Moashi guardava a porta, e Taká, um antigo membro da guarda do rei, estava mais perto do governante. Vossa Majestade? Chamou Kaladin. Ah, disse o rei, carregador de pontes. As faces de Elhokar estavam coradas. Ele andou bebendo, embora não parecesse bêbado. Kaladin compreendia. Com Dalinar e aquele seu olhar de desaprovação ausente por um tempo, era provavelmente agradável relaxar com uma garrafa. Quando Kaladin conheceu o rei, pensou que Elhokar carecia de realeza. Agora, estranhamente, achava que Elhokar parecia de fato um rei. Não era que houvesse mudado, o homem ainda tinha seus modos imperiosos, com aquele nariz grande demais e maneira condescendente. A mudança ocorreu em Kaladin. As coisas que outrora associou à realeza, honra, força armada, nobreza, haviam sido substituídas com os atributos menos inspiradores de Elhokar.
Isso é realmente tudo que Dalinar fornece aos seus oficiais? Perguntou Elhokar, gesticulando ao redor do cômodo. Aquele homem espera que todos vivam segundo sua própria austeridade. Parece que se esqueceu completamente de como se divertir. Kaladin olhou para Moash, que deu de ombros, a armadura fractal estalando. O rei pigarreou. Me disseram que você estava fraco demais para fazer a viagem para me ver. Percebo que talvez não seja o caso. Sinto muito, Vossa Majestade. Não estou bem, mas caminho pelo acampamento todo dia para recuperar minhas forças. Tive receio de que minha fraqueza e aparência pudessem ser ofensivas para o trono. Estou vendo que aprendeu a falar de modo político, observou o rei, cruzando os braços. A verdade é que meu comando não significa nada, mesmo para olhos escuros. Eu não tenho mais autoridade aos olhos dos homens. Ótimo. Lá vamos nós outra vez. O rei acenou com um gesto seco. Saiam, vocês dois. Quero falar com esse homem sozinho. Moash olhou para ele, parecendo preocupado, mas Kaladin assentiu. Com relutância, Moash e Taka saíram, fechando a porta e deixando-os sob a luz de umas poucas esferas esmaecidas que o rei espalhou. Logo, não haveria mais qualquer luz das tempestades por ali. Havia passado tempo demais sem uma grande tormenta. Teriam que usar velas e lâmpadas a óleo. Como você sabia ser um herói? Perguntou Elhokar. Como assim, Vossa Majestade? Perguntou Kaladin, apoiado na muleta. Um herói, disse o rei, acenando de modo irreverente. Todos adoram você, carregador. Você salvou Dalinar, lutou com fractários, voltou depois de cair nos tormentosos abismos. Como consegue fazer isso? Como você sabe? Na verdade foi apenas sorte, Vossa Majestade. Não, não. Disse o rei, começando a andar de um lado para outro. É um padrão, mas não consigo decifrar. Quando eu tento ser forte, banco o tolo. Quando tento ser misericordioso, as pessoas se aproveitam de mim. Quando tento escutar conselhos, acabo escolhendo os homens errados. Quando tento fazer tudo sozinho, Dalinar precisa tomar o controle para que eu não destrua o reino. Como as pessoas sabem o que fazer? Por que eu não sei o que fazer? Nasci para este cargo, recebi o trono do próprio Todo-Poderoso. Por que ele me daria o título, mas não a capacidade? Não faz sentido. E, ainda assim, todos parecem saber coisas que eu não sei. Meu pai conseguia dominar até mesmo gente como Sadeias. Os homens amavam Gavilar, o temiam e o serviam ao mesmo tempo. Eu nem mesmo consigo fazer com que Olhos Escuros obedeça a um comando de visitar o palácio. Por que isso não funciona? O que eu tenho que fazer? Kaladin deu um passo atrás, chocado com a franqueza dele. Por que está me perguntando isso, Vossa Majestade? Por que você sabe o segredo? Disse Elhokar, ainda andando de um lado para outro. Vi como os seus homens olham para você, ouvi como as pessoas falam de você. Você é um herói, carregador. Ele parou, então caminhou até Kaladin, pegando-o pelos braços. Pode me ensinar? Kaladin olhou para ele, perplexo. Eu quero ser um rei como meu pai, disse Elhokar. Quero liderar os homens, e quero que eles me respeitem. Eu não. Kaladin engoliu em seco. Eu não sei se isso é possível, Vossa Majestade. Elhokar estreitou os olhos. Então você ainda fala o que pensa, mesmo depois de todos os problemas que isso lhe causou. Diga-me. Você acha que sou um rei ruim, carregador de pontes? Acho. O rei arquejou subitamente, ainda segurando Kaladin pelos braços. Eu poderia agir, aqui e agora, pensou Kaladin. Abater o rei. Colocar Dalinar no trono. Sem me esconder, sem segredos, sem assassinato covarde. Uma luta, ele e eu. Parecia uma maneira mais honesta de agir. Claro, Kaladin provavelmente seria executado, mas ele percebeu que isso não o incomodava. Será que deveria agir, pelo bem do reino? Podia imaginar a raiva de Dalinar, o desapontamento. A morte não incomodava Kaladin,
mas falhar com Dalinar. Raios! O rei o soltou e se afastou. Bem, eu perguntei, murmurou ele consigo mesmo. Só preciso convencê-lo também. Eu vou resolver a questão. Serei um rei memorável. Ou pode fazer o que é melhor para Leticar e abdicar, sugeriu Kaladin. O rei parou abruptamente e se voltou para Kaladin, a expressão sombria. Não exagere, carregador. Bah! Eu nunca deveria ter vindo aqui. Concordo, disse Kaladin. Estava achando toda a experiência surreal. Elhokar fez menção de partir, mas parou na porta, sem olhar para Kaladin. Quando você chegou, as sombras partiram. As sombras? Eu as vi em espelhos, pelo canto dos olhos. Posso jurar que até mesmo as ouvia sussurrando, mas você as espantou. Eu não as vejo desde então. Você tem alguma coisa. Não tente negar. O rei o encarou. Sinto muito pelo que fiz a você. Vi você lutar para ajudar Adolin, e então vi você defender Renarin. E fiquei com inveja. Lá estava você, grande campeão, tão amado. E todos me odeiam. Eu mesmo deveria ter lutado. Em vez disso, reagi com exagero ao seu desafio de Amaran. Não foi você que arruinou nossa chance contra Sadeias. Fui eu. Dalinar estava certo. De novo. Estou tão cansado de ele estar certo e eu, errado. Diante disso tudo, não estou surpreso de você me considerar um mau rei. Elhokar abriu a porta e saiu. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.